Contudo, eu quero mostrar para vocês que existe um grande perigo na vida quando ela é fundamentada na lei. E eu quero então mostrar isso para vocês agora. O perigo da lei. A Bíblia nos ensina claramente que em Cristo nós somos salvos da ira de Deus e libertos, do jugo de toda a lei de Moisés, seja, como eu disse, ela em toda sua amplitude, moral, civil, cerimonial. Nós somos libertos em Cristo. E segundo o apóstolo Paulo, a lei de Moisés, ela era um tutor para nós. Tutor até Cristo. Nos guardando, nos protegendo, até que Jesus fosse revelado. Uma vez que Cristo foi revelado, Paulo mesmo fala, nós não precisamos mais do tutor. Acabou, meu. Eu fui tutelado quando ainda era criança, porque eu precisava de alguém que me educasse, que me ensinasse, eu fui tutelado. E a tutela, falando em termos jurídicos, dessa pessoa comigo, ela ia até meus 18 anos. Completei 18 anos, vamos dizer assim, então, ela não tem mais um dever para comigo, uma obrigação para comigo. Em nenhum aspecto, nem de herança, nem de nada. Porque é uma tutela. A lei, ela era essa tutela. Mas quando Cristo se manifestou, acabou essa relação. Não existe, não tem necessidade mais do tutor. Agora chegou Cristo. E Paulo fala sobre isso. Então nós vivemos agora o quê? O período da fé. O período da revelação de Cristo. Portanto, nós não precisamos de tutor. E veja o que Paulo vai falar então agora, voltando lá no texto de Gálatas, capítulo 5, verso 1 ao 6. Ele vai escrever as seguintes palavras para os irmãos que agora viviam sob a dispensação da graça e na vida do Espírito. Então ele está escrevendo para eles. E é uma advertência. A advertência dele para que eles não se deixassem mais serem escravizados novamente por um jugo. Então, eu vou ler aqui calmamente, peço que vocês prestem atenção. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, porque ele está fazendo referência à lei de Moisés ainda, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Veja que perigo é aqueles que querem viver fundamentados em lei. Ah, pastor, mas aí está falando lá da lei de Moisés. Meu querido, você precisa entender o princípio que está aqui por trás. Paulo estava ensinando aquela igreja a viver a vida do Espírito no amor. Agora, eles começam a querer viver regrado por algumas regras que estavam sendo ensinadas por uma religião, a religião de Moisés. Os judaizantes estavam vindo ali e infiltrando-se no meio deles e fazendo isso. Mas a gente precisa entender o princípio que está aqui. Porque a gente às vezes pensa, mas a lei de Moisés... Vocês que procuram ser justificados pela lei, caíram da graça. Olha que coisa, perderam a fé. Perderam a salvação que Cristo deu. Vocês vão ser condenados pela lei. Paulo está dizendo isso. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos, pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Pois é mediante o Espírito, é na vida do Espírito, que nós aguardamos pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Aguardamos pela fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Mas sim, a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. A fé não atua pela obediência a leis. A fé atua pelo amor. A vida em Cristo, imersa no Espírito, é vida plena em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Conhecereis a verdade, verdadeiramente sereis livres. Também está escrito isso. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8,36. O texto aos Gálatas é uma exortação do apóstolo Paulo para que eles não mais se submetessem à lei de Moisés, que era a lei que estavam tentando impor sobre eles, tanto em sua dimensão cerimonial, civil e moral.
Mas às vezes, muitos tentam impor sobre nós outras leis e te transformar da mesma forma em escravos de leis. E você precisa compreender isso, que se você quer viver a vida do Espírito e na liberdade que Cristo deu nesta vida, você não pode se subjugar, não pode se deixar ser escravizado por julgo algum, por lei alguma. Eles não deveriam mais viver tendo nenhuma lei como orientadora, como muleta para estabelecer suas condutas morais, as suas condutas de vida. Pastor, o senhor está dizendo então que a gente deveria cancelar todas as leis do país? Vamos pegar a Constituição e rasgar? Não, eu não estou falando isso, porque infelizmente tem muitos que ainda não vivem no Espírito. Paulo diz, vivei no Espírito e andai no Espírito. Mas tem muita gente que não vive no Espírito, não anda no Espírito. E eles precisam dessa lei tutora para ficar, sabe, sendo bonzinho, não passando dos limites. Por exemplo, existe uma lei que você pode ouvir som alto ou fazer barulho até as 22 horas, não é assim? Lei do silêncio. Então, como eu sou um bom crente em Cristo, eu posso colocar um louvorzão com a caixa virada lá para o meu vizinho, bem alto, até as 21 horas e 59. Aí eu desligo, não pequei. Se você está vivendo, querido, por isso, tutelado por uma lei, você não está vivendo o Espírito. Porque na lei do Espírito, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai falar assim para você: desliga o som. Não, mas eu quero que o meu vizinho, eu vou disciplinar, evangelizar ele à força. O Espírito vai dizer: desliga o som. Porque se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não quer que o teu próximo liga para você aqui, o chitãozinho chororó, e você tem que ficar ouvindo o dia inteiro até as 10 da noite. Você quer descansar, não consegue porque ele ligou. Você quer, não posso. Você não precisa de uma lei disso, porque o próprio Espírito vai te levar a isso, porque Ele quer que você viva o amor, então Ele vai te ensinando a amar. Então a gente aprende a viver o amor. Você não é guiado porque tem uma lei que estabelece para mim que eu tenho que ser bom. Não, eu sou bom porque o Espírito Santo está operando em meu ser e me leva a fazer isso. Eu não preciso de uma lei para isso. Eu não preciso de uma lei que diga para mim que eu tenho que tratar bem uma pessoa negra. Eu tenho que tratar porque ela é filha de Deus, comprada, lavada pelo sangue de Cristo, e o Espírito de Deus vai impulsionar isso em mim. Eu não preciso de uma lei para dizer que eu preciso tratar bem um homossexual. O Espírito de Deus que habita em mim faz isso. Ele ensina a nós vivermos a vida de Cristo. Eu só preciso dessa lei. Mas quando nós começamos então a estabelecer leis entre nós para vivermos, nós perdemos e podemos cair da graça, porque nós estamos vivendo debaixo de tutela. E aí eu estou vivendo sempre no limite, né? Mas eu só liguei 1 hora o som para perturbá-lo. Vocês percebem o que eu estou falando? Percebe o perigo da lei? Será que para você parar no sinal vermelho, você só vai fazer isso porque você tem medo de receber uma multinha? Então, se não tiver multa, eu passo mesmo. Você vive assim, você não está entendendo o que é vida no Espírito. Você não entendeu. Eu só vou me submeter a uma autoridade governamental se tiver uma lei que diz que se eu fizer algo eu vou ser preso. Então eu me submeto por medo. Eu faço aquilo por medo. Eu só dou o dízimo se o pastor falar para mim que é lei dar o dízimo. E não é, tá? Mas se o pastor falar que é lei eu dar o dízimo, então eu dou o dízimo. Porque, ou senão o pastor vai dizer para mim assim, não, se você der o dízimo, as janelas do céu vão ficar abertas e você vai, então eu vou dar o dízimo porque eu quero ganhar de Deus. Não é, querido. Se você está vivendo dessa forma, você não está vivendo no Espírito. Sinto dizer para você, você está vivendo plena carnalidade, uma religiosidade. Porque o que vai me mover aqui a trazer um dízimo é o amor que eu tenho por Deus.
Ah, mas precisa dar... Não precisa mais dar o dízimo. Deixa eu já deixar isso claro para vocês. Você não precisa mais dar dízimo. A lei também acabou, faz parte disso. Mas, pastor, como é que a gente... Ah, Deus nos ensina o seguinte. Agora eu dou o dízimo por amor. Poxa, mas Abraão precisou de alguém para dizer para ele dar o dízimo para Melquisedeque? Ele tinha uma lei para ele dar um dízimo? Não, não tinha lei. Por que ele fez? Porque ele foi movido pelo Espírito. Será que nós nunca vamos conseguir viver no Espírito, andar no Espírito, movido pelo Espírito? Será que nós sempre vamos precisar ter leis e regras para que a gente possa tentar fazer as coisas certas? Mas você quer viver assim? É isso que você quer viver? Debaixo dessa lei, sendo tutoriada por uma lei? E aí Deus vai chegar e vai te dizer assim, você não cumpriu isso aqui da lei, você não cumpriu porque você quis viver pela lei. Não é assim que Paulo está dizendo. Vocês vão cair da graça. A única lei que tem que reger nossas vidas como cristão é a lei de Cristo que Ele falou. E essa lei, como eu disse, ela vai fazer a gente viver tudo que precisa ser vivido. Eu vou aprender a amar. Então, se você ainda não consegue amar da maneira correta, pede para o Espírito te ajudar. Porque o amor de Cristo, segundo o próprio apóstolo Paulo escreve em Romanos, é derramado em nossos corações. O texto, ele quer nos ensinar esta verdade. A lei de Moisés, aí voltando para a lei de Moisés, ela só tem valor para aqueles que não estão em Cristo. Para ajudá-los, então, o quê? A frear o pecado inerente do ser deles. Mas ela não vai salvá-los. E assim também as demais leis que estão por aí no Estado, as nossas leis atuais que regem sobre nós, elas não vão nos salvar. Elas servem exatamente para aqueles que não têm Cristo. É para aquele cara que gosta de ser rebelde. Eu vou passar no vermelho, mas daí ele toma o quê? Uma multa, né? Aí ele pensa, mas eu vou ter que tirar o dinheiro do bolso. Aí ele só para por causa da multa, não é por causa de uma atitude de coração. É aquele cara que se você não falar para ele que, poxa, deixa o teu vizinho dormir, cara, depois das 10, ele não deixa. Ele acha que o mundo é dele. Então ele liga lá o sonzão dele lá e vamos cantar. E o vizinho que cante junto lá, porque ele não vai desligar mesmo. Então ele precisa de uma lei que impeça ele de continuar com aquele som ligado, para que o outro possa dormir. Aí você tem que ligar lá para a polícia, chamar a polícia para ir lá. Será que nós cristãos precisamos disso? Será que nós não somos capazes de ouvir o Espírito falar para nós? Falar, olha, para com isso, você está ferindo o teu irmão. Para com isso, teu vizinho está, não sei. Trata com amor. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Que esse é o perigo de vivermos apoiados em leis. Quando a gente não percebe, nós já viramos religiosos. Nossas ações, nossas atitudes estão todas baseadas, não mais no amor. E aí aquele primeiro amor, já foi. Você só vive agora na regra. É a regra isso, é a regra aquilo. Você perdeu o primeiro amor. Você perdeu a ação do Espírito na tua vida. Você perdeu aquele impulso que vem de dentro, que é o Espírito Santo te levando sempre a se doar pelo outro, a viver pelo outro. Paulo fecha estas palavras do verso 6, afirmando que em Cristo, na vida imersa no Espírito, nem circuncisão e nem circuncisão tem efeito algum. O que ele está dizendo é que nem aqueles que se apoiam na lei, e nem os que vivem sem lei, podem se salvar. Isto é, também não é uma vida anarquista. Eu vou ver do jeito que eu quero. Não, porque eu também não estou vivendo a lei de Cristo. Então, uma lei foi tirada, mas uma nova lei foi estabelecida. Uma nova lei. E essa lei, ela abrange muito mais do que a outra lei. A vida no Espírito nos liberta, sim, de toda a lei. Mas ela exige de nós que vivamos a lei de Cristo por amor. Olha que coisa. Você agora é chamado para viver ali por amor. E entenda o que eu vou dizer agora. Por que é por amor? Porque se porventura Jesus chegasse para mim e falasse assim, Cornélio, senta aqui no tablado agora um pouquinho que eu vou conversar com você. Aí eu olhasse para Jesus, vou sentar, mas dentro do meu coração eu não sentei. Não valeu nada.
Porque Ele vê o nosso coração, Ele enxerga dentro de nós. Com Jesus não tem essa coisa, né? Se fosse, né, o pastor 10 chegasse para mim e falasse: Cornélio, senta no tablado, eu quero conversar um pouquinho aqui com você, olho a olho. E eu sentasse mais dentro de mim, eu estou em pé, nem na minha rebeldia, ele não ia ver, ele ia só ver o que? Eu sentado. Mas Deus não, Deus vê o meu coração. Com Deus você não engana, querido. Com Deus não tem essa coisa. E aí, o sentar não valeu nada. Eu obedeci, mas dentro de mim eu não me prostrei à vontade dele. Então Deus olha para mim, como ele olhou para o fariseu, e ele vai dizer: hipócrita. Você é hipócrita. Você faz uma coisa, mas teu coração fala outra. Teus lábios me louvam. Assim que ele falou, profeta? Mas teu coração. Você traz o dízimo aqui. E na hora que você entrega e deixa cair lá o envelopinho, ainda você fala assim dentro de você: eu precisava desse dinheiro. Meu querido, não traga mais. Você está livre disso. Você está livre. Eu estou falando aqui para você a Bíblia, você está livre. Agora, se você ama Deus de verdade, você vai fazer isso por amor. E você não vai trazer só seu dízimo. Você vai fazer mais do que isso. Você vai dar por inteiro a Deus. Deus quer amor de verdade. Por isso, Ele nos dá liberdade. É por isso que Ele diz: adorarão em espírito e em verdade. É verdade, tem que estar nisso. O dia que você for trazer uma oferta aqui, e a gente deveria dar só oferta, mas você quer chamar a tua oferta de dízimo? Beleza, chama de dízimo. Se você quer continuar dando os 10%, faça isso. Você vem e põe o teu dízimo aqui, teus 10%. É a tua oferta, aos olhos de Deus. A tua fidelidade, mas faça de coração. Porque na verdade Paulo depois instrui a igreja. Você vai ver que não fala, mas ele instrui. Dê o quanto você propor no seu coração. Mas dê com alegria. Dê com alegria. E se você traz aqui, sem isso, sem essa liberdade, sem esse amor, sem essa alegria, não faça. Não esqueça das palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse na língua dos anjos, ainda que eu falasse na língua dos homens, sem amor, querido, ainda depois ele termina esse versículo, que coisa linda que ele fala: ainda que eu queime o meu corpo em prol de alguém, mas se não houver amor, de nada valeu. Porque a lei de Cristo é a lei do amor. Aí ele olha para dentro de você e viu que não teve nada de amor nisso, não teve entrega. Querido, está errado. Porque ele só vai receber aquilo que é feito em amor. A relação com ele é essa relação amorosa. Por que o Espírito Santo guia, caminha com a gente? Porque tem uma relação conosco, verdadeira, de amor. Onde eu me dou para ele. Ele não vai invadir teu ser, vai te arrebentar. Ele vai vindo com amor. E você vai retornando para ele isso, e ele vai cada vez mais em você e você nele, vivendo uma relação de amor.